Boa noite a todos. Vamos apresentar esse mapa conceitual para a disciplina de mecânica dos fluidos e o tema é a cinemática dos fluidos. Começando aqui pela questão dos regimes de escoamento, nós dividimos aqui em duas vertentes principais. Nós temos o regime variável, onde as características do fluido sofrem alteração numa seção fixa ao longo do tempo. E, por outro lado, temos o regime permanente, onde as características do fluido não sofrem alteração numa seção fixa ao longo do tempo, né? Bom, em relação aos tipos de escoamento, nós temos aquele de regime turbulento, né, e o laminar. No escoamento turbulento, podemos defini-lo como um escoamento com movimento aleatório e desordenado das partículas, né, do fluido. Já no laminar, você tem um escoamento sem agitações transversais, né? Geralmente ele acontece em fluidos de alta viscosidade ou em baixas velocidades, né? Como podemos citar até o exemplo do fio de água descendo na torneira que o professor nos fez para praticar. É interessante ressaltar que eu vou falar aqui agora do número de Reynolds, né? O número de Reynolds é um número adimensional que serve para classificar qual o regime de escoamento. Temos um número de Reynolds, então, ele faz a razão, né, entre as forças inerciais e devido à viscosidade, e esse número, acima de 2.400, você é caracterizado como um escoamento turbulento, né? E abaixo de 2.000 é caracterizado um escoamento laminar. Uma observação muito interessante é que nós não devemos trabalhar num projeto na faixa de transição, né, que seria entre 2.000 e 2.400, porque você não consegue ter um modelo matemático que atenda a essa situação, porque ora ele pode se comportar como um escoamento laminar, ora como um escoamento turbulento. Aqui temos uma figura para ilustrar, né, o regime laminar e o escoamento turbulento. Você vê que o fluido ele perde um pouco a direção, né? Ele fica meio sem direção aqui, ele vai em várias direções, né? Enquanto no laminar ele segue certinho a tubulação. Bom, voltando aqui pelo outro braço aqui da nossa apresentação, o escoamento turbulento, você utiliza o método euleriano, né, que ele trata as características médias de um espaço definido, ou seja, uma seção de um tubo, por exemplo. Então ele vê a vazão daquele tubo, né, em certo espaço de tempo, um valor médio. E do outro lado, pelo escoamento laminar, a gente tem o método de Lagrange, que ele trata uma partícula definida no tempo, né, avaliando sua direção e sentido. Partindo desse conceito, a gente vai aqui para a linha de corrente, que é a trajetória que o fluido percorre no escoamento laminar. Ela tem uma velocidade tangente à linha de corrente, né, como a gente pode ver nessa figura aqui, ó. Aqui seria uma linha de corrente, né, e aqui os vetores de velocidade tangente. Ao conjunto de linhas de corrente, a gente dá o nome de tubo de corrente. O tubo de corrente, o que ele quer dizer? Que é um tubo impermeável e fixo quando o regime é permanente. Impermeável porque se você não tem um vetor transversal aqui, não tem como você ter um fluido em outro sentido, né? Bom, analisando aqui então, dando continuidade na análise do escoamento, agora eu vou falar da variação da velocidade. Bom, ela pode ser unidimensional, que é o caso mais simples, né? Somente um eixo de coordenadas é suficiente para definir a variação. Ela pode ser bidimensional, né? Tem duas componentes, você precisa de componentes x e y, por exemplo, para definir essa variação. E a componente tridimensional, que é a mais complexa de todas. Então, nos modelos, né, de cálculo, devemos sempre tentar utilizar um método mais simplificado, como o bidimensional ou unidimensional.
tridimensional para facilitar o cálculo através de modelos matemáticos. Agora eu vou passar a palavra aqui para o Carlos, que vai falar dos meios de escoamento. Meio do escoamento. Existem dois meios de escoamento. Temos um meio interno, que é o escoamento envolto em uma superfície sólida. Exemplo, um fluido dentro de um sistema de tubos fechado. Temos também o meio externo, que é sobre corpos imersos num fluido não contido. Um exemplo é o deslocamento de ar de um avião. Agora eu vou passar a palavra para o Fabrício para ele falar sobre a classificação do escoamento. Na classificação do escoamento, podemos classificar o escoamento como escoamento compreensível e escoamento incompreensível. O escoamento incompreensível são os escoamentos nas quais as variações na massa específica são desprezíveis. Podendo ocorrer a variação da pressão, não variará a massa específica e o volume. No escoamento compreensível, são os escoamentos nas quais as variações da massa específicas não serão desprezíveis, não serão consideradas. Passarei agora então a palavra ao Lucas, onde falará sobre viscosidade. Boa noite, turma. Continuando aí a apresentação do mapa conceitual, vamos dar uma pincelada rápida aí sobre o conceito de viscosidade e posteriormente falar um pouco aí sobre escoamento viscoso, não viscoso, camada limite e ponto de deslocamento. Bem, sobre a viscosidade, devemos entender que é uma propriedade física de um fluido, que quando escoa demonstra sua resistência ao cisalhamento interno. É uma grandeza física importantíssima quando falamos de escoamento, principalmente nos casos de perda de carga ou perda de pressão dessa substância que estamos analisando. Quando vamos verificar os valores de viscosidade para um fluido qualquer, devemos ficar atentos à sua temperatura, pois essa viscosidade ela tende a mudar, tendo como parâmetro a temperatura, ou seja, quando eu tenho um aumento de temperatura, a viscosidade tende a diminuir. Isso é demonstrado em ábacos, nos livros didáticos que nós estudamos e outras fontes de pesquisa. Bom, partindo para os outros conceitos agora. Bom, pessoal, aí no estudo do movimento dos fluidos, né, no nosso cotidiano, vamos encontrar dificuldades principalmente nas questões da natureza viscosa dos fluidos, né, e na compressibilidade dos mesmos. Na engenharia, né, acabamos por dividir o escoamento entre escoamento viscoso e não viscoso, e escoamento compressível e incompressível. Então vamos pensar o seguinte, né? Imagine uma bola, estamos lançando uma bola e temos como ideia que o movimento da bola sofre com a resistência do ar. Aí você pode se perguntar, mas de onde vem essa força de arrasto? A maioria das pessoas vai responder que é uma força oriunda do atrito da superfície da bola com o ar. Só que isso não é bem assim. Existem algumas considerações que nós, como técnicos, futuros engenheiros, devemos considerar, que são a velocidade da bola, o tamanho da bola, a viscosidade do ar, que na verdade é pequena. Temos o aumento da pressão, que é causado pelo deslocamento de partículas de ar e que faz a bola, né, seguir sua trajetória. Com base nessas premissas, temos a condição de calcular o número de Reynolds, né? Aí que ele se torna muito importante para esse tipo de análise. E para cada situação. Ou seja, sendo a situação forças viscosas, né, e forças de pressão. Se na execução desse cálculo o resultado for um número de Reynolds bem elevado, nós vamos desprezar as forças viscosas e considerar como força de pressão o principal contribuinte aí para a força de arrasto que vai atuar na bola.
Porém, se durante o cálculo o número de Reynolds for pequeno, as forças de pressão são desprezíveis e a força de arrasto é devida à força viscosa. Temos que ressaltar que quando encontramos ainda um número, não temos como precisar ele como nem grande, nem pequeno, não temos aí condição nenhuma de definir como principal contribuinte da força de arrasto, sendo como força viscosa ou força de pressão. Então, imagine que essa bola aí, nós chegamos no número de Reynolds em torno de 320 mil. Nesse caso, a gente vai considerar aí como principal contribuinte a força de pressão. Isso em função da geometria da bola, do tamanho dela, o peso e sua velocidade. Mas no caso de uma pequena partícula, onde o nome já diz, pequenas, tem uma dimensão bastante reduzida e uma velocidade pequena, aí o ar, né, em si, ele se torna viscoso para que aquela partícula venha a vencer o caminho de sua trajetória. Bom, no escoamento não viscoso, ou seja, um fluido invíscido, vamos chamar assim, e é o nome técnico, a sua viscosidade é igual a zero. Isso faz com que a tensão de cisalhamento seja nula. E temos que lembrar que as linhas de corrente no escoamento invíscido são simétricas, conforme ilustrado na parte direita aí do mapa, né? Esse diagrama aí onde nós temos A, B e C. Para poder falar de uma coisa aqui, vamos pensar o seguinte: devemos acreditar, conforme mostrado aí nessa mesma figura A aí do diagrama, que no ponto A a pressão é bem alta e a velocidade é baixa. E no ponto B a pressão é baixa e a velocidade é alta. Pensem nisso. Porém, se em A e em C eu digo que a pressão é a mesma e meu escoamento é invíscido, não tem atrito, eu posso concluir que o corpo não está submetido a uma força de arrasto. Com isso, nós vamos chegar no paradoxo d'Alembert, né? Que diz que qualquer corpo em escoamento não viscoso não sofre com a força de arrasto. Só que isso na prática, isso não existe. Por causa dessa incoerência, surgiu o conceito, de camada limite, onde o atrito não é desprezível dentro dessa camada. E ela acaba por ser responsável pela a força de atrito que vai atuar, por exemplo, em um objeto, conforme estamos mostrando aí, né, a bola. Ele é responsável pela força de atrito atuante nesse objeto. Por final aí, né, a camada limite nos traz um outro fenômeno interessante, né, que é o ponto de deslocamento de partículas, né? Esse ponto ele traz consigo um atrito viscoso, e essa região que está tida aí como separada, ela nos demonstra aí o desprendimento de partículas. Nesse ponto aí onde o escoamento se separa. Bom, pessoal, a apresentação do mapa foi essa. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.